Nosso tema neste primeiro capítulo é o poder de soltar. Soltar é a coisa mais importante e mais poderosa que uma pessoa pode fazer para ter sucesso, realização, felicidade, prosperidade e tudo mais. Porém, devido à dissonância cognitiva, é muito difícil de se entender o que é o soltar. E por que é tão difícil assim? Porque soltar é algo que vai contra o ego, vai contra aquilo que o ego quer. O ego quer apegar-se, o ego ele quer domínio, o ego ele quer território. É o complexo R, o cérebro reptiliano. É o contrário a tudo isso. Soltar é ter desapego, é não pressionar, não forçar, não pôr ansiedade de forma alguma, nenhum nível, de pressionar, nenhum nível de forçar, nenhum nível de ansiedade, é zero. Vocês podem com certeza ter a experiência prática disso. Se você está olhando uma vitrine numa loja e o vendedor vem e põe pressão para que você entre e compre, qual é a sua reação? A de resistência. O universo é a mesma coisa. Toda vez que se força uma situação qualquer, há uma quebra do fluxo do universo. Olha que interessante o exemplo que ele nos dá. Isso já aconteceu com você e com certeza acontece comigo e acontece com todas as pessoas que estão nos ouvindo. Vamos imaginar que você está indo ver uma vitrine, né? E você passa lá na vitrine, você está olhando a vitrine para ver um produto, você até está interessado, você tem que comprar um sapato. Aí você está passando na vitrine e está olhando, vem o vendedor. Quando o vendedor vem, ele já fica, entra, vamos ver, tenho mais para te dar. Qual que é a sua primeira reação? Eu não vou levar, eu só estou olhando e você vai até embora. Por quê? Porque você não aguenta aquilo. Se o vendedor é assim, é um exemplo prático, como se fosse uma parábola, para você comparar que o universo funciona da mesma forma. É a mesma resistência que nós temos, né, ao vendedor ali, o universo ele tem com a gente também. Toda vez que se força uma situação qualquer, há uma quebra do fluxo do universo. O universo, ele é como se fosse um rio. Ele corre numa direção, numa velocidade constante, contínua. Qualquer coisa que vá contra isso, contra esse fluxo contínuo, gera problemas para quem está forçando uma solução, qualquer que seja ela, ou para conseguir alguma coisa. Portanto, isso seria algo a ser ensinado para as crianças de 3, 4 anos de idade. Algo para que elas, quando ficassem jovens, já tivessem esse conhecimento introjetado e agisse dessa forma, naturalmente, sem ter que parar para pensar. O que eu faço? Como eu solto? O que significa isso? Em que situação? E agora? O que é soltar? O que é não soltar? Não fazer nada na vida é soltar? Não trabalhar, não estudar, não arrumar emprego, ficar sem fazer nada é o soltar? Para o homem ocidental é muito difícil um conceito que prega a não ação, como a maior ação possível que um ser humano pode fazer. A não ação não é não fazer nada, pelo contrário, é fazer o máximo possível. Se você anda na velocidade do universo, você está fazendo o máximo possível. Claro, não é o máximo que o ego quer. O ego não quer o que o universo quer. Existe um conflito total entre essas duas entidades. O ego, ele quer porque quer, na hora que ele quer, na quantidade que ele quer, do jeito que ele quer e assim por diante. E isso vai contra tudo que o universo está propondo, que seja o melhor para ele. O melhor para a pessoa que tem que ser visto em termos de milênios e milênios. Não é numa vida que se consegue a realização ou atingir o máximo. Precisa de muita introspecção e muito entendimento para que haja a prática e que haja a iluminação. E aí que entra a questão da cocriação. Todo ser emanado, uma pedra, um vegetal, um animal, um ser humano, um anjo, tudo, absolutamente tudo que foi emanado pelo todo, ele tem uma centelha divina dentro de si, uma parte do todo, infinitesimal, mas uma parte. É uma quantia muito pequenininha, mas é uma quantia. Tem uma porção, tem uma centelha, tem um pedacinho do todo dentro dele. O próprio todo dentro de cada coisa que existe.
Quem faz o colapso da função de onda é a centelha divina, que é essa partícula mínima que existe dentro de mim, dentro de você, dentro do outro, dentro da pedra, dentro do cachorrinho, dentro do gatinho, dentro da árvore, dentro de tudo, tudo tem uma centelha do todo, uma centelha divina. E quem faz esse colapso é essa partícula. Quando se fala que uma pessoa colapsou tal coisa, foi a centelha divina dentro dela que colapsou, que tem o poder de colapsar, o poder de fazer com que um elétron se comporte de determinada forma no experimento da dupla fenda, por exemplo. O elétron responde à intenção do pesquisador. Como que isso acontece? Por quê? O pesquisador, ele tem a centelha divina dentro de si. E o elétron também. O elétron também é divino. Da mesma forma que o ser que está fazendo a experiência com ele ou com o fóton, não importa. Atentem-se que uma coisa é cocriar uma vaga no estacionamento do shopping, uma cadeira no cinema, quando ela não é numerada, é claro, e assim por diante, ou seja, aquilo que você considera coisa simples. Qualquer coisa além disso implica num grau maior de iluminação, de luz dentro do ser deixar a centelha divina atuar através dele. E o que é deixar a centelha divina atuar através de si? É não pôr o ego na frente da centelha divina, é não impor o que o ego quer. O ego tem que sair de cena, tem que ceder seus interesses particulares para a centelha divina fazer o que ela quiser fazer. É aí que mora uma grande questão. Quem manda, em última instância, é a centelha divina, é o todo. E aqui o todo está em letra maiúscula. O ego é uma minúscula parte do todo. Tem o potencial latente do todo dentro de si. O potencial de se elevar a frequência para ficar o mais perto possível e em fase com o todo. Quanto mais em fase, mais poder criativo e mais cocriação o ser terá. Quanto mais iluminação, mais a capacidade de cocriar. Não tem passe de mágica. Não há magia possível que contorna a questão da iluminação pessoal. É evidente que manipulando os fenômenos é possível conseguir resultados durante algum tempo. Mas isso é uma manipulação que vai contra a benevolência do todo. Toda manipulação deste tipo tem consequências práticas inevitáveis. O karma tão falado é exatamente isso. Quando se agrega uma energia negativa, se faz uma escolha consciente de se fazer algo negativo. Isso, mais cedo ou mais tarde, terá que ser equacionado, resolvido, liberado com energia positiva, para compensar aquela energia negativa que foi criada. O modo como o universo funciona é algo extremamente complexo, porque o nível, o grau de complexidade potencial do todo, ele é infinito. O entendimento de todas essas partes envolvidas, a inter-relação, a simbiose de tudo isso é algo extremamente complicado de se entender e de se explicar. Não só os fenômenos físicos do universo, mas o que está por trás dos fenômenos, as causas, os porquês. E isso tudo leva àquela velha questão de quanto a pessoa quer saber de como realmente funciona essa realidade. Esse conhecimento, o entendimento disso, a aceitação disso, vai eventualmente contra o que o ego quer. Ele não quer entender nada disso, porque essa realidade, a realidade nua e crua, não é o que o ego quer ouvir, nem quer saber. O ego, ele tem os seus interesses particulares e pessoais. Algo que vá contra seus interesses, como concepções metafísicas, filosóficas e etc., que não coincidam com a vontade dele, como conquistar, ter poder sobre coisas e seres, não lhe interessa. É por essa razão que fica tão difícil entender quando se fala sobre o soltar. O Buda e o Lao Tse,
2.500 anos atrás, mais ou menos, gastaram a vida explicando que todo apego gera sofrimento, que todo soltar gera felicidade. E 2.500 anos depois, em que situação estamos? Na mesma. Desses 7 bilhões de pessoas, quantos são capazes de soltar os resultados? De deixar acontecer o resultado que o todo quer? Pura e simplesmente, e aceitar isso alegremente? Não é aceitar como uma maldição, um castigo eterno, um sofrimento, uma tragédia. Não é isso. Se for assim, esse sentimento não resulta em nada. Lembram daquela pessoa que falou que não iria rezar porque não saberia se a sua vontade coincidiria a do todo? Ela não pode rezar. Ela não pode rezar. Como que ela vai falar, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, se a vontade dela não coincide? Como falar, seja feita a vossa vontade? Ela não fala. E aí, quando não há essa harmonia, inevitavelmente os problemas aparecem. Não por culpa do todo, mas como consequência inevitável e direta da atitude da pessoa. Existe um fato concreto que é: estamos dentro do todo. Como Jonas dentro da baleia. Estamos todos dentro do todo, imerso dentro dele. Com que podemos nos opor a isso? Não tem como, nem forma de sair de dentro do todo. O todo é tudo que existe. Não tem limite, não tem fronteira, não tem borda, não tem para onde ir. É tudo o que existe. A aceitação desse simples fato é fundamental. Essa é uma realidade nua e crua. Por mais que a gente relute e esperneie, faça o que for para fugir desta realidade. É impossível. É uma luta inglória. É atrair sofrimento e mais sofrimento, sem necessidade nenhuma. No universo não tem lugar para sofrimento. O sofrimento, na verdade, é uma tragédia. Ele nunca deveria existir. Não há necessidade nenhuma de sofrimento. O universo funciona pela alegria. Se tem alegria, tudo está indo bem. Se não tem, alguma coisa está muito errada e ela tem que ser consertada. O soltar te coloca em fluxo. Ao contrário, quanto mais a pessoa forçar pagar uma dívida, mais dívida ela atrai, caindo no efeito Zenão. Se mais força ela coloca, mais ela paralisa todo o fluxo que está em andamento. Eu vou fazer uma pausa aqui e vou trazer um exemplo para você conseguir visualizar isso. Vocês assistiram Procurando Nemo? Quando ele já está quase encontrando que eles têm que nadar na corrente australiana? E aí tá lá, né, os peixinhos, e eles tentam ir, eles não conseguem, eles têm medo, vê aquele fluxo passando, e aí ele tem medo de entrar, e eles falam: nossa, a gente vai se machucar, e agora o que eu tenho que fazer? E alguém grita de lá: entra no fluxo, entra no fluxo, entra no fluxo do universo. E aí eles dão um looping e conseguem entrar no fluxo. O que acontece? Eles têm que, até aquele momento no desenho, se você não viu, assista e lembre-se disso. Isso é estar no fluxo do universo. Isso é você soltar, é você simplesmente entrar no fluxo. Por quê? Porque vai acontecer. E aí quando eles estão lutando, que eles não querem entrar, eles ficam brigando, né, naquela loucura de não, e fica tudo difícil e é assustador. Mas quando eles entram no fluxo, eles entram no fluxo do universo. E o que acontece? Ele simplesmente entra de um lado e tranquilamente, sem esforço nenhum, eles conseguem passar pelo outro lado. Dá uma assistida nesse desenho. Aliás, os desenhos, tem alguns desenhos que tem umas passagens maravilhosas em relação a isso. Mas vamos voltar aqui. Deve-se desapegar da dívida e trabalhar para ganhar e pagar a dívida. Não é por foco na dívida, e sim na solução, em ganhar e resolver. Isso implica em trabalhar, estudar e ajudar. Tem que trabalhar muito, estudar muito e ajudar muito. Quanto que é isso? No máximo da capacidade da pessoa. Essa é a regra. Uma formiga,
pode fazer o que pelo formigueiro? Ela leva um pedaço de folha, carrega a pedra e volta, cava o túnel e ajuda a montar o formigueiro. Esta formiga está fazendo o máximo que ela pode. Todos os seres têm uma capacidade X de contribuir para o universo. E é isso que eles devem fazer. Quanto mais capacidade, mais produção se deve ter. Quanto mais a pessoa tem, mais será cobrado. Quanto mais conhecimento, mais cobrada será a pessoa. De como usou este conhecimento, este recurso, este dom e quanto progrediu. Assim, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é progredir o máximo que ela puder na vida. Usar todos os recursos mentais, emocionais, físicos, espirituais para ter o máximo de crescimento, evolução e expansão da consciência pessoal. É isso, basta fazer isso que tudo se resolve no devido tempo. Aí entra essa cláusula complicada, no devido tempo. Eu quero fazer num passe de mágica e tudo está resolvido. Eu comecei a soltar e quero que daqui a 5 minutos tudo esteja resolvido. Não é assim que funciona. Isso não é soltar. Soltar não é negócio, não é tática, não é jeitinho, não é manipulação. O soltar tem que ser genuíno, autêntico, sincero. O desapego tem que ser uma filosofia de vida. Aquilo tem que estar impregnado na pessoa, desapego total e absoluto. É claro, este é o grau máximo que se deve agir. O Buda. É lá que se tem que chegar. Mas mesmo no meio do caminho, quanto mais a pessoa solta, mais iluminada a pessoa fica. Se ela solta a matéria, digamos assim, sobra o quê? Sobra a onda, sobra a energia. Se ela se desapega do lado material do universo, sobra mais energia para entrar na pessoa. E quanto mais energia, mais vibração alta, mais luz. Tudo isso simplificaria extremamente a vida de todas as pessoas. É claro que levará um tempo. Já estamos na versão recente dessa história e o apego continua. Praticamente total e absoluto. Traduzido na luta pela sobrevivência do darwinismo pessoal e social, nas guerras, na escravidão, nas manipulações e na